Olá pessoal, estamos juntos para mais uma aula de matemática. Estamos trabalhando hoje, continuando a trabalhar a divisão. Hoje a gente vai trabalhar duas situações, problemas na página 53, a gente parou na página 52. Hoje vamos trabalhar a página 53, esses problemas envolvendo divisão. E depois a gente vai resolver os desafios da página 54 e da página 55. Então, vamos lá começar? A primeira situação, problema do quinto quesito da página 53 é a seguinte. Jane comprou 12 figurinhas e ela vai colocar 2 figurinhas em cada página de um álbum. Quantas páginas ela vai usar? Lembre de anotar as informações, gente. 12 dividido por 3, certo? Porque ela vai colocar 3 figurinhas dividindo de 3 em 3. Gente, a gente arma a divisão desta forma, tá? Para poder resolver. Pra gente poder fazer a continha. Lá em adição, a gente não coloca número embaixo de número e coloca divisão, sinal de adição na frente. A divisão a gente arma desta forma. Esse nome aqui é chamado de divisor, tá? De dividendo, que diga. Esse é o divisor. A gente vai achar o resultado que vai ficar aqui embaixo, que ele é chamado de quociente. E a gente vai resolver uma subtração aqui também, que é chamado de resto. O resultado aqui da subtração, tá certo? Então, vamos lá começar a resolver. Então, são 12 figurinhas para dividir por 3, para colocar... Quero saber quantas páginas eu vou usar para colocar 3 figurinhas em cada página, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Presta atenção. A gente vai pegar o dividendo e pegar aqui o divisor. O divisor é o que é mais importante, assim, né? Que a gente vai pegar a quantidade de 3 para chegar no numeral 12. Professora, eu poderia fazer, porque a divisão, ela pode a gente fazer numeral por numeral. Que é dividir aqui, ó, com essa vírgulazinha aqui em cima. Como é que a gente faz? 1 é menor do que 3, então já não posso resolver a divisão só com o número 1. Eu posso resolver com os dois números, que é o 12. 12 é maior que 3, eu posso. Só posso dividir se o número for igual ou maior. Se o número da frente é menor, então eu tenho que usar os dois números, tá? Então, quantos 3 para chegar em 12? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, cheguei em 12, ou seja, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Eu coloco aqui, ó, embaixo do divisor. Esse nome aqui é chamado quociente. Isso aqui vai ser a resposta, tá certo? Então, mas a gente tem que fazer uma subtração aqui. Lembra que a gente, aqui a quantidade de vezes deu quanto? Deu 12. O número que deu, eu coloco aqui embaixo, ó, do dividendo. E faço a subtração. 12 tiro 12. 2 tiro 2, 0. 1 tiro 1, 0. Ah, terminei a conta aqui. Quando a gente termina, que fica um resto, 1, 2, 3, pode ficar um resto, que aqui é chamado de resto. O resto aqui não teve, só 0, ok? Então, a resposta da letra A vai ser 4 páginas. Então, o que tá aqui, ó. Então, ela vai usar 4 páginas. Na letra B, a gente tem o número 24, que é um número um pouquinho maior. Veja só. Tia Rose fez 24 brigadeiros. E ela quer dividir, colocar partes iguais, né? Colocar em quantidades iguais em 2 bandejas. Ou seja, em 2 pratos. Quantos brigadeiros ela vai colocar em cada prato? Como é que eu faço isso? Lembra que a gente, ó, o número é grande. Por exemplo, poderia ser um número maior, 300, 200. E a gente ia ficar colocando de 2 em 2 para chegar a 300? Não. Lembra que a gente pode dividir elemento por elemento para resolver a conta? Então, a gente começa aqui da frente, ó. 2, passa a vírgulazinha. 2 é igual a 2, é igual ao maior, é igual. Então, eu posso resolver, certo? Quantos 2 eu coloco para chegar em 2? 2. Um só. Então, eu coloco aqui, ó. Primeiro número, que foi o que eu resolvi. Então, 2 para chegar em 2 é um só, que é 2. Então, eu coloco aqui embaixo, ó, para fazer aquela subtraçãozinha. 2 tiro 2, fico com 0. Agora, eu vou resolver o 4. O que é que eu faço com esse 4? Eu desço ele para aqui, ó, para poder resolver ele agora, tá? Quantos 2 eu coloco para chegar em 4? Sempre a quantidade de vezes é o que tá aqui, tá? Quantos 2 eu coloco para chegar em 4? 2 mais 2, 4. Já cheguei. Então, 4. Então, quantos 2 eu coloquei? 1, 2. Coloca aqui, ó, no quociente, tá? Embaixo do divisor. Então, virou o número
12. Eu já tenho minha resposta, tá? Mas lembra que eu tenho que fazer o resultado que deu, da quantidade de vezes, deu quanto? 4. Coloco embaixo do 4, subtrai. 4 menos 4, 0. Terminei a continha, baixo o outro 0 aqui, tá? Terminei a conta. Então, essa é a divisão. Então, ela vai colocar em cada prato 12 brigadeiros, ok? Coloquem lá na resposta. Agora, você vai reunir, tem aí, reúna-se com seu colega. Você está fazendo atividade em casa. Então, você vai reunir-se com seu pai, com a professora do reforço, com quem você faz a sua atividade, para elaborar uma situação problema que envolva esses números aí, 21 dividido por 3. Exemplo, você pode colocar aí, por exemplo, eu fiz 21 salgadinhos, né? Salgadinhos de queijo. E dividi em 3 bandejas. Quantos salgadinhos eu coloquei em cada bandeja? É um exemplo meu. Por exemplo, eu tenho 21 bolas de gude. Quero dividir para 3 crianças. Quantas bolas de gude cada criança vai ganhar? Então, você vai criar um texto aqui e lembre de colocar a resposta do problema, que toda situação problema tem uma resposta. A pergunta não é, por exemplo, quantas bolas de gude cada criança vai ganhar? Então, você vai colocar lá. Vai ganhar tantas bolas. Tem que ter, tá certo, gente? A operação que vai se resolver e a pergunta no final para resolver o problema, tá? Então, cria aí uma situação problema legal aí que eu quero ver, tá? Desafio de hoje, página 54. Observe a quantidade de balas que há sobre a mesa. Sem contar, faça a sua estimativa e resiste. Gente, é estimativa. Você vai dar uma noção. Não, dá um número, chutar um número. Ah, eu acho que tem 20. Eu acho que tem 15. Você vai chutar um número, tá? Agora, conte quantas balinhas há e resiste. Agora, você pode contar, tá certo? Então, você vai colocar e vai colocar o numeral aí. Qual a diferença entre a sua estimativa e a quantidade real das bolas desenhadas? Então, gente, aí eu não posso dizer para você. A diferença, por exemplo, você disse 20 e o número é 15, a quantidade correta. Eu não vou dizer qual é que vocês têm que fazer aí. Então, qual a diferença do número? Ah, de 5, porque eu disse 20, mas faltava 5, tá? Para chegar lá, ou então, eu disse 5 a mais ou 5 a menos. Você vai colocar aí. Se você distribuir igualmente essas balas entre 2 crianças, quantas balas cada uma vai receber? Por exemplo, se você disse um número ímpar, tem criança que vai, por exemplo, se você disse 5, vai dividir quantas crianças entre 2? Eita, vai ficar 2 para cada e vai sobrar uma. Então, você tem que dizer aí, pelo menos, o número que seja par, tá certo? Para poder dividir igualmente. Se você distribuir igualmente essas balas entre 2 crianças, quantas balas cada uma vai receber? E essa letra C vai ser a quantidade que você contou aí, tá? Não é o que você deu como estimativa, não. Porque esse vai ser um número par, como eu falei para vocês. Então, você vai dividir quantas crianças vai ganhar aí a bala. E se você distribuir igualmente entre 3 crianças, esse número, dividir agora por 3 crianças, a quantidade de balas. Quantas balinhas cada criança vai ganhar? Então, divida. Você pode pegar uma caixinha, um quadradinho e dividindo entre 3 crianças, vai chegando até o numeral que é a quantidade de balas. E se forem agora 6 crianças para dividir, quantas balas vão ganhar cada criança? Certo? Você pode colocar a operação, por exemplo, se era 16, aí você coloca 16 dividido por 3, depois 16 dividido por 6. E coloca a resposta, tá? Agora, vamos para a última página de hoje, página 55. O professor colocou algumas etiquetas com operações de divisão no quadro. Logo em seguida, percebeu que uma das operações está com resultado errado. Confira qual é e marque a que está com o resultado errado. Qual dessas continhas está com o resultado errado? 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. Tá correto? Tá. Quantas vezes 2 para chegar em 4? 2, 4. 2, 4. 8 dividido por 2 é 4. Então, quantos 2 para chegar em 8, né? Em 8. Para chegar em 8. Dá 1, 2, 3, 4. Correto. Segunda operação. 10 dividido por 2.
10 dividido por 2. Quantos 2 para chegar em 10? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Correto. 9 dividido por 3. 9 dividido por 3. Quantos 3 para chegar em 9? 3, 6, 9. Correto também. Tá correta a operação aí? 1, 2, 3. Aqui que dá 9. Tá correta a operação? Tá. 9 dividido por 3 igual a 3. 6 dividido por 2 é igual a 3. A gente ainda não achou que tá incorreta. 6 dividido por 2 é igual a 3. Vamos ver quantos 2 para chegar em 6. 2, 4, 6. 1, 2, 3. Correto também. Vamos para a outra operação. 12 dividido por 2 igual a 5. Por 2 igual a 5. Quantos 2 para chegar em 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto seria 6. Aí tá errado, tá 5. Então, é essa que tá errada. Então, você vai marcar essa continha que tá errada. Já achamos. Não precisa nem fazer a próxima, que é 4 dividido por 2, que dá 2, tá correto. Resolva corretamente a operação que apresentou o erro. Então, você vai dividir ela corretamente. 12 dividido por 2. Quantos 2 para chegar em 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, coloca aqui a subtração, né? O 12, repito o resultado. 2 tiro 2, 0. 1 tiro 1, 0. Então, 6 seria a resposta correta. Então, você vai fazer aí essa subtração. E assim a gente finaliza a aula de hoje. Na próxima aula, a gente já começou aí a trabalhar um pouquinho nesse desafio sobre estimativa. Estimativa é a gente tentar descobrir a quantidade só em olhar, sem contar mesmo, né? Eu acho que tem tantos. A gente vai estudar na próxima aula, tá certo? Capricha na atividade, alguma dúvida, a gente tira na sala, tá certo? Então, boa aula e até a próxima aula. Tchau, tchau!